12 sinais da verdadeira inteligência que você não pode falsificar. Algumas características ou habilidades pessoais consideradas inúteis ou negativas podem, na verdade, identificar o alto nível de atividade cerebral de uma pessoa. Pelo menos, os cientistas pensam assim. Quais são esses recursos e habilidades? Como eles nos tornam melhores? Nós decidimos estudar o assunto e listamos alguns indícios que, segundo os especialistas, indicam uma inteligência extraordinária. Número 1. Você é canhoto ou ambidestro? Em sua resenha no ano de 1995, a jornalista do The New Yorker Maria Konnikova descreveu um experimento que foi realizado entre um grupo de pessoas destras e canhotas. Os canhotos eram mais hábeis, por exemplo, em combinar dois objetos comuns de novas maneiras para formar um terceiro, por exemplo, usando uma vara e uma lata para fazer uma casa de passarinho. Eles também se destacaram em agrupar listas de palavras em tantas categorias alternativas quanto possível. Os cientistas conectam canhotos com pensamento divergente, uma forma de criatividade que ajuda a gerar novas ideias. O mesmo pode ser dito sobre as pessoas ambidestras, aquelas que desenvolveram igualmente a atividade manual. Portanto, se você for destro, tente fazer algumas ações com a mão esquerda e vice-versa. Essas ações ativam as áreas não desenvolvidas do cérebro. Número 2. Frequentemente você se preocupa até com as menores coisas. Durante um estudo, os cientistas pediram a 126 alunos do ensino fundamental que preenchessem questionários sobre a frequência com que se sentiam preocupados com algo, prestavam atenção a rumores ou pensavam em situações que os deixavam chateados. Parece que as crianças que se preocuparam mais do que as outras obtiveram mais pontos no teste de inteligência não verbal a seguir. Os cientistas associam isso ao fato de que aqueles que estão sempre preocupados tendem a fazer seu trabalho de maneira mais adequada. Número 3. Você adora brincar. Mais um estudo interessante foi realizado na Universidade do Novo México. 400 alunos fizeram testes sobre suas habilidades para discutir determinados tópicos. Depois de passar nos testes, os alunos foram convidados a legendar algumas fotos de desenhos animados. Essas legendas foram examinadas por estimadores independentes. Pareceu que 86% dos alunos mais espertos que obtiveram a maior quantidade de pontos no teste escolheram legendas humorísticas para as fotos. Posteriormente, a mesma pesquisa foi realizada com comediantes e todos obtiveram resultados acima da média no teste de inteligência verbal. Por que estamos te falando isso? De acordo com os cientistas, o humor afeta as habilidades intelectuais, mantém o cérebro e o sistema nervoso em boa forma e nos torna mais inteligentes. Número 4. Você está muito curioso. Os cientistas da Universidade de Psicologia de Londres dizem: é mais provável que uma criança curiosa, ao contrário de outra que simplesmente aprende de cor, se torne um inovador durante sua vida. O professor Thomas Chamorro Premuzic explica como a curiosidade e uma mente faminta nos tornam mais inteligentes. Ele diz: a curiosidade torna uma criança mais interessada em ciência e arte como um meio de cognição e autoexpressão. Em um estudo britânico, os cientistas observaram 6.000 pessoas que nasceram nos últimos 50 anos. Eles descobriram que crianças de 11 anos que obtiveram uma pontuação mais alta em um teste de QI pareciam mais curiosas e abertas a novas experiências no futuro. Número 5. Você é uma coruja noturna. Se você é uma coruja da noite, é mais provável que seu nível de inteligência seja superior à média. Os cientistas supõem que isso se deve ao fato de a atividade cerebral ser tão alta que desafia o biorritmo diário regular. Uma conexão entre a inteligência de uma criança e os hábitos de sono foi estudada em milhares de jovens. Descobriu-se que a maioria das pessoas inteligentes adora acordar mais tarde nos dias de semana e nos fins de semana. Outra pesquisa semelhante estudou 400 recrutas da Força Aérea dos Estados Unidos e resultou em conclusões semelhantes. Número 6. Você é muito impressionável ou se distrai facilmente. Se você costuma se distrair com notificações de redes sociais, intervalos para o chá ou até mesmo durante conversas, pode ser mais inteligente do que os outros.
Pelo menos, os cientistas dizem isso. De acordo com um novo estudo, quanto mais difícil é para uma pessoa ficar concentrada, mais inteligente ela é. Os cientistas explicam que isso se deve ao fato de que é difícil manter altos níveis de atividade cerebral sob controle. Número 7. Você anda muito. Cientistas americanos fizeram um estudo estatístico e descobriram que as pessoas que vivem em cidades voltadas para pedestres têm taxas de inteligência mais altas do que aquelas que vivem em cidades onde o transporte prevalece. Os mesmos resultados foram alcançados após pesquisar os bairros de pedestres das grandes cidades. Número 8. Você percebe o quanto ainda não sabe. O efeito Dunning-Kruger é o resultado de um estudo de Dunning-Kruger e David Dunning que se tornou um clássico da psicologia social. A conclusão é a seguinte: quanto mais inteligente uma pessoa, mais ela duvida de suas habilidades cognitivas. Em outras palavras, pessoas inteligentes não têm medo de dizer não sei. Se eles não sabem de algo, eles podem descobrir algo novo. É por isso que, se você sempre tem perguntas surgindo em sua cabeça, e não tem medo de perguntá-las, provavelmente você é mais inteligente do que muitas outras pessoas. Número 9. Você é bom em autocontrole. Pessoas inteligentes são capazes de controlar a impulsividade e são boas em suprimir emoções. Eles também pensam nas consequências antes de começarem a fazer algo. Um famoso estudo psicológico consistiu no seguinte: os entrevistados foram convidados a escolher entre duas opções: ganhar menos dinheiro imediatamente ou obter mais dinheiro ao longo do ano. Os resultados mostraram que os respondentes que escolheram mais dinheiro, mas mais tarde, ou, em outras palavras, aqueles que tiveram mais autocontrole, obtiveram mais pontos em diferentes testes e tiveram mais sucesso no futuro. Número 10. Você costuma procrastinar. De acordo com a opinião dos pesquisadores, aqueles que encontram facilmente um motivo para pular um treino têm uma maior demanda cognitiva. A maioria das pessoas inteligentes tende a adiar suas tarefas, e isso foi notado por muitos cientistas famosos. Por exemplo, Adam Grant diz que a procrastinação é a chave para a inovação. Steve Jobs poderia usar a procrastinação estrategicamente, permitindo que seu cérebro descansasse ao mudar para tarefas completamente diferentes. Número 11. Você constantemente mordisca algo. É sabido que a pastilha elástica aumenta a atividade e a concentração do cérebro, infelizmente apenas por 20 minutos. No entanto, cientistas descobriram recentemente que pessoas inteligentes tendem a ter o hábito de mastigar algo constantemente. Eles explicam que, quando mastigamos, nossos cérebros estão abertos à reflexão e à autoanálise. Número 12. Você adormece durante o dia de vez em quando. É do conhecimento geral que Leonardo da Vinci praticava o sono polifásico. Ele dormia de 20 a 30 minutos a cada 4 horas. Por que ele fez isso? O cérebro das pessoas inteligentes trabalha com mais intensidade e se cansa logo, mas também é recarregado mais rápido. Para livrar-se do cansaço e encarar o problema com novos olhos, você precisa recarregar o cérebro. Tire uma soneca revigorante por pelo menos 20 minutos. Você possui algum desses recursos? Compartilhe conosco nos comentários.